Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui 7h30 da noite para a gente falar de fundos imobiliários. Temos vários destaques da semana, temos fundos novos, temos vendas, temos compras também, temos bastante coisa para a gente falar. Então, boa noite todo mundo que já está aqui com a gente. Boa noite, El Pipeliner. Boa noite também, Joelson, Estudafis, Ramiro e todos vocês que estão ainda entrando aqui na live. A gente já vai começar. Inclusive, vou até aproveitar aqui e pegar logo de cara, enquanto o pessoal vai chegando, a pergunta aqui do Pipeliner, né? Falando aqui para a gente colocar Fiagro no Suno Emissões. Para quem não sabe, o Suno Emissões é a nossa plataforma de acompanhar as emissões de fundos imobiliários. E a atualização que eu posso trazer para você é que a gente já colocou todo o banco de dados lá no nosso site das informações dos Fiagros, que devem vir bem em breve lá para o Suno Emissões. Não quero dar datas, mas eu espero que ali no começo de janeiro a gente já tenha isso no ar, mas eu confirmo isso em uma próxima live aí que eu tiver datas mais precisas. Mas o mais difícil já foi feito, agora a gente vai colocar lá no site. Então, obrigado aí pelo pedido e pelo feedback. Boa noite, pessoal que está chegando aqui ainda, Edson, José, Igor. Boa noite todo mundo. Deixa eu então avisar todos vocês que a gente está até o fim de hoje com 30% na Suno Premium, que é a nossa assinatura com fundos imobiliários, renda fixa, macroeconomia e mais um monte de coisa. 30% de desconto, isso daí dá menos de R$35 por mês. Uma forma bem bacana de você ter aí várias recomendações, indicações e ferramentas e conteúdos de vários investimentos para você poder não só investir melhor, mas também nesse momento mais difícil, né, mais instável da economia, muitas dúvidas, muitas preocupações aparecem e aí a gente consegue orientar bastante de vocês através das assinaturas, com os relatórios, conteúdos. Então, quem tiver interessado, o link está na descrição, 30% de desconto só até hoje. Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso destaque. Então hoje, a gente tem algumas coisinhas para falar. Então, como sempre, temos no comecinho ali algumas notícias mais rápidas, alguma coisa que eu não vou gastar tanto tempo, só quero trazer as informações para vocês. Vamos falar de algumas captações de emissões, que elas ainda seguem acontecendo. Temos aquisição no VIUR, venda na RBED, potencial aquisição / venda ali com HGBS. E, por fim, vamos falar de hedge funds e também mencionar alguns hedge funds novos que devemos ver em breve no mercado. Então, temos coisas para falar e no final também eu abro aí um espaço para vocês tirarem dúvidas que vocês quiserem. Vão mandando aí no chat que eu vou olhando aqui para o lado, pegando as perguntas que vocês mandam e a gente vai trocando essa ideia. Então, falar rapidamente aqui das notícias rápidas. VGIR e MCCI, ambos os fundos tiveram emissões recentes. Quem participou dessas emissões no dia 15/12, que no caso já passou, foi ontem, as cotas, os recibos, na verdade, foram convertidos e liberados para negociação. Então, se você participou de qualquer uma dessas duas ofertas, saiba que os seus recibos, aquele ativo que você recebeu por participar da emissão, ele já virou MCCI final 11 ou VGIR final 11, já pode negociar, já pode vender, então já está liberado. Seguindo, temos RZTR, então a gente agora está num cenário mais complicado para se realizar emissões, já estava complicado, piorou um pouco por conta da elevação dos juros futuros, o que torna o cenário mais difícil de captação, porque as cotas caem muito, ficam muito abaixo do VP, inviabiliza muita emissão, e aí algumas acabam sofrendo. A gente vai falar depois também de algumas captações que aconteceram, mas no caso do RZTR aqui, ele estava com a terceira emissão dele em andamento, mas por motivos de mercado, eles resolveram cancelar a terceira emissão. Se por acaso alguém já participou, se por acaso alguém subscreveu e já tinha pagado, será restituído, mas a oferta foi cancelada. O BRCO teve a reavaliação de seus patrimônios novamente, e também, que nem eu falei na live acho que foi de semana passada, anualmente os fundos de tijolos precisam reavaliar, fazer um novo laudo de avaliação dos seus imóveis. O BRCO fez isso e o resultado foi de uma elevação de 2% do valor patrimonial, ou seja, os imóveis valorizaram. Tem uma outra notícia que saiu do BRCO também, que no caso saiu agora há pouco, eu não consegui colocar aqui, mas basicamente ele fez uma locação de um imóvel que tem um inquilino lá que vai sair, que é o de Resende, se eu não me engano. Tem Americanas lá, Americanas vai sair em breve, ele já fez a locação desse espaço, ainda mesmo tendo inquilino lá dentro. Então, muito rápido, muito bom.
A Simone falou que não está vendo imagem. Ô, Simone, primeiro, se todo mundo puder só confirmar se me enxerga direito, se me escuta direito, se está tudo bem aqui, para se por acaso tiver algum problema, eu já corrijo agora no começo da live. Mas se não, Simone, eu acho que está tudo certo. Reinicia aí o navegador ou o celular se você estiver usando, porque eu acredito que está tudo certo. Continuando aqui a última aqui do BTCI, o Pipeline confirmou aqui que está imagem e áudio tudo bem. Obrigado. E o BTCI, por fim, quem participou não, quem era cotista do BTCR ou FEX, na verdade, quem era cotista do... Agora eu confundi, qual que foi incorporado? Acho que foi o BTCR no FEX. Então, quem era cotista do BTCR, aí, quando converteu para o BTCI, que é o novo, você pode ter ficado com frações. Então, você tinha, por exemplo, sei lá, 10 BTCRs que virariam 7,32 FEX, ou BTCI no caso. Então, o que acontece é, essa fração foi leiloada, o preço da cota cheia foi leiloado a 81,5, e se por acaso você tinha, sei lá, 0,7 de uma cota, que seria 70% de uma cota, então você receberia 70% desses 81,05 centavos direto na conta da sua corretora, tá? Captação aqui, rapidamente atualizando vocês. O Galg está com uma captação parcial, e por parcial é porque ainda está em andamento, de 160 milhões de reais. Isso daí, mil, na verdade, né? 160 mil, aqui está milhão. Isso daí dá 0,16% da quarta emissão, então ainda tem agora o período restrito, se eu não me engano, para concluir essa captação. Por enquanto não teve tanta aderência na preferência e nas sobras. O VISC, já por outro lado, captou praticamente os 100% que eles queriam, que dá 103,6 milhões aqui no caso, na oitava emissão. XPML, que imagino que não é a oitava emissão, preciso arrumar isso aqui, mas basicamente ele captou aí 270 milhões arredondando, que dá mais do que o objetivo inicial de 100% ali, que deu 107,38%. Então, VISC e XPML fizeram aí boas captações, ambas foram restritas, ambas foram para também adquirir o novo shopping que eles compraram ali em conjunto, com também o mall. O mall também fez uma captação, também fez essa aquisição. Os três ali meio que fizeram as coisas tudo meio junto, a aquisição, a emissão, tudo mais. E deixando aqui também um aviso, todo mundo que precisar acompanhar resultado de emissão, acompanhar data de conversão, acompanhar cronograma, o que vem por aí, o que já foi, o que foi cancelado, histórico de emissão, tudo que você precisa de emissões, confiram o Suno Emissões. É um site gratuito que eu atualizo com todos os cronogramas, informações. Esses números que estão na tela também estão lá. Então você consegue olhar de forma gratuita e bem consolidada. E também, conforme o Pipeliner pediu aqui no começo da live, em breve teremos ali Fiagros também. Está na reta final já. E agora, para a gente entrar nas notícias de maior destaque. O VIUR é um fundo de renda urbana da Vinci, da 20, né? Mas ele é um fundo pequeno ainda. Então, por ser um fundo pequeno, talvez ele não merecesse estar no destaque, mas como é um setor que eu sei que muita gente gosta, até porque o HGRU, o TXF estrearam, cresceram esse setor e ganhou bastante fama, e depois vários outros vieram depois, eu achei que valia a pena trazer o VIUR aqui. Inclusive, para quem quiser conhecer o Suno Emissões, a gente acabou de colocar aí no chat o link para vocês, tá? Mas confere depois da live, ou se você tiver no computador, aí sim, pode abrir, deixa numa aba separada e deixa a live rolando aí também. O VIUR, então, que ele fez foi uma aquisição de 2 imóveis. Agora ele começou, pelo menos pelo perfil dessa compra, ele começa a comprar algumas coisas menores, aquelas lojinhas, não sei se eu posso dizer parecido com o que a gente viu com o caso da Pernambucanas lá no HGRU, que também são lojas de rua, algumas lojas menores, apesar de que olhando aí as da Pernambucanas eram maiores do que essas daí. Mas o que eu achei interessante é o seguinte. Primeiro, são 2 imóveis, um está alugado para Americanas e o outro está alugado para, como é que é o nome? Que eu até anotei porque é um nome diferente, Bronstein, Medicina Diagnóstica, que faz parte do grupo DASA, que é um laboratório, basicamente. Então, temos mais um laboratório entrando em fundos imobiliários, que é um tipo de imóvel raro em fundos imobiliários. São poucos os fundos que tem. De cabeça tem o VIUR, tem a LZR e tem também não lembro qual que é, tem mais um. O EVBI tem um centro médico, né? Não sei se a gente poderia
considerar que o centro médico também, mas enfim, tem ele também. Mas o interessante é que as lojas são lado a lado. Não sei se dá para ver muito bem aí na foto, mas os dois imóveis aqui, ó, estou passando o mouse na direita, eles são grudados, lado a lado, duas lojas, e agora as duas são do Viewer. Isso aqui, eu poderia ter expandido essa imagem aqui, é um centrinho, assim, né? Uma rua, e tem um monte de loja desse lado, e do outro lado da rua tem mais um monte de loja também. Essa aquisição foi de 3,5 milhões, o fundo tem dinheiro em caixa, 60% já foi pago à vista, 40% será em 6 meses. O cap rate dessa transação é de 11,9% para os próximos 12 meses, considerando a forma de pagamento, porque ele já vai receber todo o aluguel desde o começo, mesmo tendo pago só 60%. Então dá um cap rate um pouco maior do que o cap rate final depois que pagar, que se não me engano de 11%. Então aí um ponto interessante. RBED, uma venda. RBED assinou um compromisso de venda do imóvel Pitágoras de Patinga por 26 milhões de reais. Será recebido em 2 parcelas. A primeira parcela no comecinho do ano que vem, a segunda parcela no meio do ano que vem. O ganho de capital, 75 centavos por cota. Lembrando que como a venda será parcelada, então os cotistas não vão receber os 75 centavos de uma vez. E a taxa interna de retorno, ou seja, o retorno total que esse imóvel deu para o fundo, foi de 13,3% ao ano. Seguindo, HGBS e o Jardim, né, JRDM. O Jardim, vamos começar aqui de trás para frente, o Jardim, ele é um fundo que tem 40% do Shopping Jardim Sul, lá aqui em São Paulo, no caso, ali no Morumbi, se não me engano. O que acontece é o seguinte, o HGBS ele tem uma grande participação nesse fundo, né, foi comprando cotas e tem uma grande posição, e o HGBS chamou uma assembleia para aprovar uma coisa principal, mas são algumas pautas ali. A principal coisa é a venda desses 40% do Jardim, e como seria fim, né, do Jardim, não teria mais nenhum imóvel lá dentro, consequentemente, a liquidação dele depois. Então, é a venda do ativo e a liquidação do fundo logo em seguida, e também na pauta, junto, para aprovar tudo ou aprovar nada, também teria a mudança da administração do fundo para a RED e também a redução da taxa de administração. Então, é um item só, né? São várias pautas, mas é um item só de aprovação. E o preço de venda seria 217,7 milhões de reais, sendo que o fundo, por valor patrimonial, se minha memória não falha, está na casa dos 220 milhões. Só que um ponto importante é que esse fundo não tem liquidez. O Jardim, vou até abrir aqui para eu pegar os números certinhos. Olha, então, eu errei aqui o número. O valor de mercado, não, valor patrimonial, dá certinho, 220 milhões, faz certinho. E a liquidez dele é 43 mil reais. Então, é uma liquidez mas muito baixa. E por isso fica muito difícil para negociar. Até uma pessoa física que vai comprar pouco pode ter problema com uma liquidez dessa. Apesar de ter 43 mil na média por dia, pode ter dia que dê problema ali para o cara comprar. Então, é uma liquidez muito baixa e uma forma de resolver é a incorporação desse imóvel ou desse fundo por outro fundo, a venda do imóvel, a liquidação do fundo. Fundo de gestão passiva, como é o Jardim, tende a cair nesse caminho da iliquidez. Cada vez mais ele tem menos liquidez, porque as pessoas vão parando de negociar, tem menos entrada de cotista, até porque tem menos emissão, na verdade não tem emissão quase. Então é uma coisa que devagarzinho vai virando esquecimento. Então, por exemplo, o Jardim, liquidez de 43 mil reais por dia, muito pouco isso daí. Então, a proposta é a compra do imóvel pelo HGBS por 217 milhões, levemente abaixo do VP, e depois, consequentemente, uma liquidação do JRD. Então, se você é cotista de um ou ambos os fundos, você receberá aí um comunicado para você aprovar ou reprovar essas matérias. E aqui vamos entrar nos nossos hedge funds aqui. Então, eu montei uma lista, junto com o outro Marcos aqui do time, a gente montou essa lista aqui, inclusive, muito obrigado pela sua ajuda para montar a tabela aqui. A gente montou todos os fundos, listou todos os fundos que... Deixa eu só tirar isso aqui, tá um pouquinho na frente. Eu já coloco de volta. A gente listou aqui todos os fundos de hedge funds, né? Todos que estão nesse setor hedge fund, ou também chamado de multi-estratégia. A gente listou todos eles aqui, são, se não me engano, 12 ou 13, acho que são 12.
E aqui tem vários dados para você acompanhar um pouquinho, mas o que eu queria trazer de destaque aqui nessa tabela é o tamanho desses fundos, a quantidade, é um setor que está crescendo, porém ainda é pequeno, e eu destaquei em verde alguns que têm já indicadores maiores, né? Indicadores de maior liquidez, de maior patrimônio. Então você vê que muitos dos hedge funds hoje em dia estão abaixo dos 200 milhões de reais, que é um patrimônio pequeno. São poucos os que têm aqui 300 para mais, ou 250 aqui para mais. Podia ter a pintada de verde aqui em cima também, que eu deixei passar, mas são poucos ainda, né? A gente tem, de fato, dois grandes hedge funds, que é o MCHF e o VGHF. O VGHF sendo o primeiro ali. O dividend yield, naturalmente, tem sido um dividend yield alto, geral, em todos os fundos, né? Alguns ali, lembrando que não tem 12 meses de vida ainda. Isso faz parte aí do portfólio desses fundos, eles têm muito CRIs ali dentro, mexem com ações também, tem mais giro de carteira, e eventualmente isso acaba gerando um dividend yield final maior. E a liquidez dele, quando a gente estava falando de liquidez do Jardim agora há pouco, você vê que a liquidez ela é baixa também, por serem fundos pequenos, por serem fundos novos, por serem fundos que ainda precisam crescer, mas o mercado está difícil para poder crescer, eles não têm muita liquidez. E eu destaquei aqui também 4 fundos que têm aí uma liquidez já mais adequada, sendo que o VGHF é o que tem a melhor liquidez ali, quase 2,5 milhões por dia. Então, é um setor que está crescendo, é um setor bem interessante, é um setor que a gente entende que pode ser uma evolução do produto fundo de papel, do produto fundo de fundos, uma coisa mais híbrida, mais multi-estratégia de fato, e pode tirar aí bastante proveito de diferentes cenários, aí, ou diferentes momentos do mercado. E esses são os 12 que já estão aí. São 12 que já estão listados, 12 que já tem ticker, 12 que já estão aí de alguma forma operando, mas aí eu coloquei aqui uma lista de 4 outros hedge funds / multi-estratégia, 2 dos quais devem acontecer, dependendo da captação, mas devem acontecer, que é o do BTG. Então teremos um hedge fund do BTG, que é o BTHF, e temos também o do Kinea, que será o KNHF. Kinea, que gosta de fazer vários fundos para várias estratégias, vai entrar aqui também no de hedge funds. Esses 2 já tem ticker, esses 2 vocês também podem acompanhar lá no Suno Emissões, porque lá já tem o cronograma, já tem as informações, já tem tudo lá bonitinho para vocês acompanharem, caso vocês queiram acompanhar essas 2 ofertas. E eu resolvi aqui também de, assim, curiosidade e mera especulação, coloquei mais 2 outros, porque se você pesquisar na B3, você consegue ver os fundos que existem, não necessariamente eles já têm um ticker, não necessariamente eles já são listados ou negociáveis, mas já tem algum tipo de negociação. A gente consegue ver outras gestoras conhecidas também colocando um multi-estratégia no mercado, ou a princípio pretendem colocar um multimercado, ou desculpa, multi-estratégia, um hedge fund no mercado, como a Zagros, que é do GGRC, e a Telos, que é do TEP, por exemplo. Então são outros hedge funds que potencialmente podem vir aí a mercado. E temos aqui uma participação especial para entrar agora aqui na live, trocar uma ideia com a gente. Deixa eu colocar meu fone. Opa, boa noite. E aí, Marcão, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo certo, tudo bom, né? Tudo bem. Então tá jóia. Pô, legal. Parabéns aí, mais uma vez dando um show aí, uma sequência bem bacana. E é curioso a gente ver que os hedge funds realmente vieram para ficar. Era uma visão que a gente já vinha pontuado, né, Marcos? Que os fundos de fundos, eles estavam com um pouco mais de dificuldade de ter essa liberdade, principalmente nesses momentos de mais crise, e os hedge funds chegaram no mercado. A gente precisa ainda de um ciclo completo para que eles possam, de fato, se provar, mas, pelo menos, nos parece que é para onde vai o caminho. Agora, resta a dúvida. Será que aquela tese que a gente vem pontuando de que os fundos de tijolos também precisam ser um pouco mais híbridos, ter uma gestão mais ativa, será que isso também vai ser uma tendência, né? Será que os fundos de tijolos também vão por esse viés mais multi-estratégia, mas dentro do universo do tijolo, né? Há quem defenda os fundos temáticos, há quem... Bom, lá até hoje há quem defenda ainda os monativos. A gente entende que tem gosto para tudo, não tem problema nenhum. Eu acho que tem fundos monativos que deram muito certo, fundos monativos que deram muito errado, fundos com gestão ativa que achavam que a gestão ativa era só fazer emissão, não pegaram ainda a ideia de que a gestão ativa envolve também fazer a reciclagem. Você acabou de anunciar aí a venda de um ativo
RBED, né, no Rio Bravo Educacional. Eu acho que isso veio para ficar. O gestor que tiver comprado nessa ideia de que realmente gestão ativa envolve você capturar ciclos e microciclos do mercado, tende a entregar um resultado mais interessante no médio prazo. Há fundos com curva de maturidade maior. Então, assim, Marcos, me parece que o desenho da indústria está caminhando para aquilo que a gente vem pontuando aí. Vamos ver se vai dar certo. E, Marcos, talvez você ao vivo aí não deva ter visto, desculpe se você falou e eu não vi, mas saiu um fato relevante agora, né? Eu vi que você falou do Bresco de reavaliação patrimonial de 2%, e eles fizeram a alocação integral do Bresco Resende, que ia ser desocupado agora, fizeram uma alocação integral. Não sei se você falou, se não falou, está falado aí agora. Eu mencionei, mas como tinha saído o fato de não tinha saído logo antes de eu começar a live, não está aqui nos slides, mas eu mencionei rapidamente que teve essa alocação. O BSO, que inclusive tem várias aí, vai renovações, mudanças, sai, entra inquilino ali, que tá bastante ativo, os imóveis em geral ali no fundo. É isso. Então Marcos, só para concluir o raciocínio, e eu acho que alguns fundos, mesmo não tendo claramente hedge fund no seu sufixo, começaram a flertar com essa tese, né? Eu vi alguém aqui perguntando de CPTS, por exemplo. Não é um hedge fund clássico, mas flerta com a tese. RBRF, né, que é um fundo da RBR, não é hedge fund, inclusive a RBR tem o seu próprio hedge fund, mas é um fundo que direcionou bastante o seu portfólio para lajes corporativas, vinha comprado bastante nessa tese, obviamente não deu muito certo no curto prazo aí por questões óbvias, né, o mercado de lajes sofrendo bastante. Mas eu acho assim, Marcos, do jeito de cada um, os gestores me parecem que já se convenceram também de que uma tese mais híbrida, ela tende a entregar um resultado, eu diria assim, mais consistente não é a palavra, mas com um pouco mais de facilidade para o gestor buscar teses alternativas dentro da sua própria grande tese de investimentos no mundo imobiliário, né? Então, você citou o hedge fund, por exemplo, da Valora. Ele tem FDIC, ele tem SPE diretamente, né? O FDIC é uma estrutura de crédito que é um fundo imobiliário de CRI mais ágil, né, do ponto de vista de alocação. Então, assim, eu acho que isso reforça a evolução da indústria, né? Mas eu te pergunto agora, Marcos, você acha que monoativo, fundos temáticos e fundo de propriedades imobiliárias, você acha que é para aí que vai? Eu acho que a gente está evoluindo aí para esse caminho mesmo. Fundo passivo, monoativo, monoinquilino, isso naturalmente a tese dele já vai morrendo ao longo do tempo. A gente falou agora há pouco do Jardim Sul, você vê que a liquidez dele é praticamente nula, quase. Então é uma coisa que vai acontecendo inevitavelmente. A questão de fundo temático, esse é um que eu vejo várias pessoas que gostam da ideia realmente de ter um fundo temático. Eu acho bacana também. Teve uma pessoa que o Estuda Fiz até que falou que seria legal uma fusão entre o HGRE, HGLG e HGRU, só que pelo menos assim, não queria estragar a sua alegria, a sua esperança, mas se eu não me engano, eu já ouvi o gestor falando que não, a ideia é realmente ter cada veículo para a sua tese ali, então não teria essa fusão entre esses fundos. Mas eu gosto da ideia de ter um multi-estratégia. Assim, talvez não necessariamente ter um fundo que o gestor pode comprar qualquer e absolutamente coisa ali dentro. Ter algum tipo de direção de tipos de imóveis, mas que possam ser de diferentes aspectos, né? Pode ter um galpão ali, um supermercado ali, pode colocar um escritório ali dentro, não vejo tanto problema. Só que talvez eu gostaria de saber ou de ter algum tipo de talvez restrição sobre algumas coisas específicas que algum investidor talvez não gostaria tanto. Então, gostaria de mais liberdade, mas talvez uma liberdade com direcionamento, seria mais ou menos onde eu quero chegar. Boa colocação, Marcos. Agora sim, a pergunta que eu jogo para todo mundo, e vocês não precisam concordar comigo, com o Marcos, você vê que o Marcos já trouxe um ângulo um pouquinho diferente. Eu acho que a pergunta que vocês devem se fazer é o seguinte: você está comprando o portfólio ou você está comprando a gestão ou você está comprando a somatória dos dois? Porque qual é o ponto que eu trago aqui? Nós temos mais de 100 gestores hoje transitando no mundo dos fundos imobiliários. Se você gostar de 10, 15 gestores, o que não é uma amostragem tão grande assim, gostar de 15 gestores não é tanto assim. Se você gosta de 15 gestores e cada gestor começa a ter na sua prateleira um desdobramento muito grande de produtos, e se você fizer uma conta rápida aí, 15 vezes 3, 15 vezes 4, 15 vezes 5,
você começa a chegar num número que começa a ficar difícil de você levar para as pessoas que não estão inseridos tanto assim no mundo de fundos imobiliários como a gente está. Para nós termos 15, 20 fundos é uma coisa relativamente normal. Para uma pessoa que tem um monte de empresas internacionais, um monte de ações de dividendos, ações de valor, fundos multimercados, ativo de renda fixa, carteira de fundos imobiliários, se ele começar a ter 15, 20 de cada um desses, ele vai ter um portfólio com 150 ativos, isso vai ficando difícil até para o próprio gerenciamento. Então, a leitura que eu faço é que alguém falou aí, tá? HGRU, HGRE e HGLG. Tá, isso não deve acontecer, o gestor já deixou claro, pelo menos por hora, que não aconteceria. Mas por hipótese, vamos imaginar que aconteça. Se você fizer uma média dos dividendos de todos eles e o potencial resultado acruado que poderia ser distribuído com ganho de capital, você vai perceber que elas se convergem. Então, assim, ter diferente... Eu concordaria em ter muito diferente, Marcos, sendo muito franco, se um HGRU tivesse dando um yield de 17% e fosse um fundo super arriscado, e o HGLG dando um yield de 5% e fosse um fundo super defendido. Mas não, tá todo mundo dando 9, 9,5, vamos falar assim. Esses três é um exemplo, mas na média tá todo mundo aí, ali entre 8,5 e 9,5, que seja 10 ou que seja 8 e qualquer coisa, mas no final das contas, a relação risco-retorno é muito parecida. O que diferencia talvez sejam os ciclos que cada um desses ativos. E aí, quando você joga para o investidor ter que fazer essa diversificação, é igual a historinha do fundo CDI, do fundo IPCA, do fundo IGPM. Quando você começa a jogar isso para o investidor, você está dando timing para o investidor. É muito bacana falar isso na teoria, mas é muito difícil de fazer na prática. E se você tem um portfólio com 200 imóveis, quando você soma essa turma toda, 150 imóveis que seja, você consegue arbitrar entre os ativos e entre os ciclos dos próprios ativos. Então, 2, 3 vendas que você faz num ano, você lineariza um rendimento, você traz um ganho extraordinário e uma série de outros fatores. E se o mercado não está bom para logística, você direciona para renda urbana. Se você está bom para logística, você vende uns ativos de renda urbana e traz para o logístico. Então, jogar isso para o investidor me parece mais difícil. E eu estou dando essa volta toda, Marcos, é quase que um bate-papo entre nós aqui, um devaneio nosso aqui, para falar por que eu acredito que os hedge funds eles devem ganhar mais espaço. Talvez vai ser difícil ganhar espaço agora, que o mercado fechou. Ponto. O mercado está fechado. O mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro caindo, uma série de incertezas de curto prazo que vão desde cenários fiscais, econômicos, macro, etc., que eu não vou entrar aqui porque não é nem a minha área específica, mas o mercado está fechado para captação, o mercado está fechado para crescimento. Né? Então, isso que a gente está falando pode parecer estranho ou soar estranho, porque o juro está quase 14%, não tem ainda pelo menos um cenário de quando começa a cair. Mas a partir do momento que você tiver o mercado com a janela aberta de novo, em algum momento isso vai acontecer, eu acho que os gestores com a caneta na mão, na minha opinião, eles vão muito mais buscar capital em hedge fund do que nas outras subestratégias que eles têm, na minha opinião, porque essa liberdade, para eles também é mais confortável, né? Então é isso, né? Tem uma pergunta aqui do Pipeliner, que eu acho bastante interessante, que ele perguntou, né, se um FOF pode chamar uma assembleia para se transformar em um hedge fund. E daí eu queria até aproveitar uma outra pergunta que eu só perdi aqui no chat, que perguntou se o Alianza não tinha um multi-estratégia. Então, tá aí um exemplo para vocês verem. Esse fundo da Aliança chamava AFOF. Era um FOF, era um fundo de fundos. Ele chamou a Assembleia, ele mudou lá o regulamento dele, ele virou um multi-estratégia, hoje chama LZM, se não me engano. Então, assim, sim, pode fazer essa mudança e temos um exemplo de que aconteceu. Exato. Eu acho que o que pode acontecer, Marcos, essa Assembleia ser um pouco difícil de ser aprovada, porque você pode demorar demais, né? Você pega lá um BCFF, talvez seja muito mais fácil o BTG criar um fundo novo do que conseguir com 200 e tantos mil cotistas fazer a mudança. Não deve, né? Será? Porque eles vão fazer lá o PCHF, então exato, bem por aí mesmo. Exatamente, entendeu? Agora, a pergunta que não quer calar é, num dado momento, se o gestor tiver um patrimônio relevante em fundos, em hedge funds, e tiver mais confortável com essa tese, e claramente essa tese ser mais vencedora,
senão seria vantagem você ir naquele caminho que a 20 foi e a Capitânia foi. E aqui eu quero fazer elogio às duas gestoras que tiveram essa coragem de fazer a cisão dos seus fundos de fundos e transformar em multimercado ou devolver o capital para o cotista. Porque você também tem que ter essa serenidade de tomar uma decisão dessa, que você está devolvendo o capital para o cotista. Então, pode ser que no futuro, num momento de janela aberta, o gestor fala, tá bom, gente, agora vamos todo mundo para a hedge fund, não teve como converter, vamos para a hedge fund aqui, só que esse fundo de fundos eu vou te devolver o capital, ou eu vou fazer uma cisão, eu vou transformar no multimercado, porque qual que é a crueldade do fundo de fundos, né? A crueldade é que você, num momento específico, se você vende, você tem um prejuízo contábil, e ao ter o prejuízo contábil, você pode travar o seu rendimento semestral. Não é que é ruim o produto, é que a natureza do mundo dos fundos imobiliários é assim, funciona assim. Quando você tem um hedge fund, em tese, você pode ter montado uma carteira que te permite alcançar teses, subteses, que num momento como esse, que a porta está fechada, você tem ativos mais ilíquidos, que ao serem vendidos, podem trazer ganho de capital e uma coisa compensar a outra. Em tese, em teoria, é para funcionar assim. O que eu não consigo dizer com tamanha propriedade é se de fato irá funcionar, porque a gente não teve ainda um tempo para essa turma toda se mostrar. Mas, pelo que a gente acompanha, o que a gente conversa, me parece que vai por isso. Agora, pega tudo isso que eu acabei de falar e traz para um fundo de propriedades imobiliárias. O mercado agora está ótimo para você adquirir uma participação de um supermercado lá alocado para uma rede varejista. Você fala, poxa, aqui eu consigo um cap rate de 10%. Eu consigo vender um galpão num cap rate de 6,5%, 7%. Faz sentido eu vender esse galpão e alocar nesse supermercado e gerar esse ganho para o cotista? Se a resposta for sim, você está comprando quem? A cabeça do gestor. Hoje nós compramos a cabeça do gestor, compramos a caneta do gestor, compramos. Mas a gente também tem que comprar o portfólio junto, a tese de investimentos. A partir do momento que você deixa uma tese mais híbrida e aí compra mais diretamente a cabeça e a caneta do gestor, na minha visão, você cria uma Champions League naturalmente no mercado. Você faz uma seleção natural do mercado, porque hoje você tem que fazer uma seleção via cotista, via investidor. A partir do momento que você cria mais necessidade do gestor provar o seu valor, na minha visão faz mais sentido. Agora, de novo, o que nós estamos tendo é uma conversa de sexta-feira à noite, é como se a gente tivesse aqui o Marcão lá, comendo um amendoim torrado lá e falando aqui para vocês ouvirem, mas é uma visão que eu compartilho muito francamente e quem já me acompanha sabe disso, né? Não, concordo 100% com você. E eu acho que a gente consegue olhar essa evolução natural das coisas na questão da gestão ativa, né? Então, quanto mais... E está rolando uma discussão aqui no chat sobre muita liberdade, você acaba não fazendo muito bem tudo, ou você pode se especializar e ser muito bom naquela uma coisa. E cada vez mais a gente vê essa mudança na gestão ativa, onde a gente saiu da gestão passiva, entrou a nova gestão ativa, mas era mais aquele negócio que nem se falou ali no começo, né? Que fazer emissão, só comprar imóvel ali, mas não realmente pensar em gerir aquele portfólio, reciclar aquele portfólio, extrair valor. Mas a gente está passando de novo dessa fase antiga para essa nova, que realmente agora gestoras se destacam mais, o peso da gestão é cada vez mais pesado, é mais relevante, é mais importante para a pessoa estudar, para o investidor entender, avaliar e dar o peso certo ali na hora da decisão de investe ou não investe. A gente está vendo essa seleção natural, de fato, das teses, mas também dos gestores. Então, é importante as pessoas irem avaliando esse histórico de mudanças para a gente ver quais fundos ficam pelo caminho, quais teses ficam pelo caminho, quais gestoras ficam pelo caminho. Isso vai tudo agregando a você, investidor, a conseguir montar um portfólio bacana, um portfólio de longo prazo, um portfólio eficiente. E as coisas vão mudar. E pode ser que daqui 5 anos a gente converse de novo, já é outro nível de papo aqui, uma gestão híbrida de não sei o quê, pode ter várias coisas mudando daqui para frente. Então, o mercado é evolutivo e você vai acompanhando, você vai evoluindo junto também. E o ficar pelo caminho não quer dizer que é ruim, é que realmente não tem, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar hoje uma emissão de um fundo para comprar um imóvel só. Então, uma emissão de um fundo para ser monoimóvel, não consigo ver. Isso não quer dizer que aqueles que que ocorreram no passado foram ruins, né? Eles só ficaram no tempo, isso não tem nada de errado. Agora, o El Pipeline falou uma coisa que eu acho que é nítido.
né? O fundo com a musculatura, ele pode contratar especialistas para tudo. É óbvio, se eu tenho um fundo multimercado e eu tenho que ter ações de energia, ações de bancos, a renda fixa, moedas, eu, como gestor principal, contrato times internos para a gente sentar em comitês e tomarmos decisões de investimentos ali no macro do fundo. Assim, é tão óbvio isso para mim, porque a partir do momento que você tem um fundo só de escritório, só de logística, só disso, só daquilo outro, você tem esses times também que estão tomando as suas decisões, só que você está dando para o cotista a possibilidade dele escolher. E às vezes ele gosta do gestor, ele tem que montar um cardápio inteiro de um gestor, só que ele gosta também de outros 10. Então, assim, o Wild Pipeline foi super cirúrgico aí. Eu divido isso do mesmo jeito internamente, como gestor. E eu, cotista que está aqui na ponta, ele compra a cabeça desse gestor que ali dentro ele está dividido. Então, assim, por hipótese, qual seria o problema de um KNRI comprar um supermercado locado para o açaí? Não vejo problema nenhum dele fazer isso. Ele vai estar comprando uma propriedade imobiliária, um ativo de qualidade, um contrato bom, atípico, nas condições normais. Se ele está comprando aquilo ali e agregando valor para o portfólio imobiliário, não é por isso que eu tenho que ter um Quineia varejo imobiliário, Quineia renda, sabe? Eu acho que a partir do momento que você... Eu só estou criando aqui uma situação para mostrar para as pessoas que o processo de evolução, às vezes, tem uma certa resistência, mas ele se torna natural. Então, aqueles players, aqueles gestores que irem conseguir... Só que isso tudo que nós estamos falando pode demorar 5 anos, como o Marcos falou, pode demorar 10. Mas é para onde a gente caminha. Agora, o hedge fund, por ser ativos líquidos na sua essência, ele consegue mais rapidamente a crescer e arbitrar isso. Agora, uma coisa que alguém falou aqui é o seguinte, o fundo vai ficando grande, ele pode ter dificuldade de se movimentar. Concordo em gênero, número e grau. É o chamado capacity. Você também não pode ser grande ao ponto de o seu tamanho ser um gol contra, né? Um gol contra você. E eu acho que, inclusive, alguns FOFs ficaram grandes demais. O próprio BCFF, hoje não tanto, mas há um tempinho atrás ele estava grande para o mercado. Ele tinha uma certa dificuldade. Hoje o mercado já cresceu, já acomodou melhor. Mas alguns fundos de fundos realmente ficaram grandes. Outros fundos de fundos, e alguém citou aqui o BPFF, foi por um caminho já diferente. Ele criou uma cesta imobiliária com 60 ativos. Aí eu falo o seguinte, ele vira a média do mercado, né, Marcos? Olha como é cruel e sensível o que eu vou dizer, mas vocês vão dormir pensando nisso. O fundo de fundos que fica muito concentrado, ele começa a ter esses problemas de girar o seu portfólio, porque depois, se ele comprou demais, né, o HFOF lá, ele comprou demais 3, 4 fundos, esses 3, 4 fundos caem, ele tem 40% do patrimônio, 45% do patrimônio, 50% alocado em 3, 4 fundos. Se esses fundos caem, qualquer movimento que ele faz, poxa, derruba o resultado contábil dele. Então ele tem que ficar fazendo sempre movimentos cirúrgicos. Ao contrário, você pega um BPFF, que compra 60 ativos, 50 e tantos ativos, ele vira a média do mercado. Então, como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, você tem uma dificuldade muito grande. Então, quando você fala de hedge fund, na minha opinião, se você acomoda uma emissão pelo caminho e vira o canhão para onde você acha que está a próxima onda e acerta, você vai gerando valor subsequente, porque você tem mais discricionariedade na alocação. Poxa, está passando na minha frente aqui uma SPE, que se eu aportar 100 milhões nessas SPEs aqui, eu tenho implicitamente uma inflação ou um INCC mais 20, mais 25. Eu posso aportar agora, num momento diferente de uma janela, eu posso sair dessas permutas, sair dessas SPEs, entregar um resultado super accretive para o fundo, uma geração de valor incrível para o fundo, e comprar nesse momento que as cotas estão descontadas no mercado secundário, comprar talvez mais fundo de tijolo, mais fundo de CRI que está aí passando na frente de todo mundo. Então veja, Marcos, como é sutil o que a gente está dizendo, mas essa tese ela pode andar para os fundos de tijolos também, guardadas as devidas proporções. Então, resumo da ópera, na minha visão, tudo teria que ser mais multi-estratégia e mais híbrido. Não tem muito sentido de você ser mono, tampouco ficar tematizando. Aliás, ser temático e tampouco ser mono, ou seja, a cabeça é muito mais para o híbrido do que qualquer outra coisa. E só para concluir aqui a minha fala, Marcos, lá no passado, há 10 anos atrás, quando a gente começava lá a falar de fundos imobiliários, qual era a cabeça? Eu gosto desse monoativo. Então era comum, naquela época, Marcos, encontrar pessoas que tinham 40 fundos imobiliários. 35, 40, 45 fundos imobiliários. Por quê?
a pessoa, era como se fosse o HGRU. Você tem um monte de fundo de ativo no HGRU que você gosta. Imagina se um monte daqueles fossem mono, você queria ter todos. Então você tinha o seu próprio portfólio. Isso caiu nos últimos 5, 6 anos, e hoje a gente está caminhando talvez por uma outra vertical, por uma outra visão, né? Uma coisa que eu queria responder aqui, 3 coisinhas que estava rolando no chat. O primeiro é que a gente sempre fica falando, não, analisar a gestão, ou gestor, a gestora, a gente sempre acaba usando isso no singular, mas quando a gente fala de gestora ou a gestora, a gente não está falando da pessoa responsável pela gestão, a gente está falando da empresa que faz a gestão do portfólio, e dentro dessa empresa tem diversos profissionais lá. Então, aquela história que a gente estava falando de ter pessoas para determinadas funções, determinadas áreas, faz parte do time da gestão. Daí cadê aqui? O Tudo em Volta, ele fez uma pergunta, né? Assim, então, mas esse pessoal a mais não acaba pesando na conta do fundo, né? Não acaba deixando a gestão mais cara? Sim, porque você tem que pagar salário, você tem que pagar as coisas, então sim, acaba deixando a conta da gestora mais cara, mas é por isso que a gente falou da questão da musculatura do fundo. A taxa que o gestor recebe é baseado no tamanho do fundo, e também tem a taxa de performance ali na questão de performance. Então, conforme o fundo cresce, a receita da gestora cresce também. E logo ela tem mais recursos disponíveis para poder contratar especialistas e profissionais. Então, quando o fundo é maior, ele tem essa capacidade. Quando o fundo é pequeno, é mais difícil trabalhar com esses custos fixos. Não, é só para concluir muito rapidamente esse assunto. Fundo imobiliário é um negócio de escala. Quanto maior, mais dilutivo pode ser o custo indireto. Então, se a gente algum dia quiser entrar nessa pauta, a gente já entrou isso algumas vezes, já falamos sobre isso, e já melhoramos. Se você olha hoje, boa parte dos fundos estão com os custos relativos na casa dos 10%, 12%, entre 8% e 12%, o que na minha visão é interessante, mas isso pode baixar ainda mais, só que a escala é que vai fazer baixar, não é... Se você olha o valor nominal, poxa, a gestora está ganhando 2 milhões de reais por mês com isso, tá? Mas é uma receita de 20 milhões. Né? E para você gerar aquela receita, você tem todo um time que vem por detrás entre administração e gestão do fundo, né? Não é um negócio que você tem que olhar o valor nominal, você tem que olhar o relativo, e mais do que isso, você tem que olhar a escala. Tem uma pergunta do Rafael aqui, que ele pergunta por que o ranking da Suno nas carteiras demoram tanto para atualizar. E, na verdade, não é que demoram. A gente está sempre olhando aquilo, constantemente. Se você vê que não foi modificadas as posições dos ativos, simplesmente quer dizer que a gente entende que essas posições ainda são as corretas. Então, ele está sempre atualizado. Se faz tempo que houve uma mudança, é porque a gente entende que não precisa ter mudança, está certinho daquele jeito. A hora que alguma coisa muda, algum cenário, algum ativo muda, a gente entende que um está mais interessante do que o outro, aí a gente vai lá e troca. Então, não precisa ficar se preocupado, não tem nada desatualizado lá. Vou fazer uma pergunta invertida para o Rafael, né? Imagina se o seu ranking atualizasse todo dia, né? Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que a dinâmica dos fundos imobiliários, ela não muda tão rapidamente ao ponto de você criar uma necessidade de reprecificação completa, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a nossa carteira ela tem uma correlação entre si muito grande. Então, dificilmente você vai ter uma simetria de um fundo de papel ficar extremamente caro e outro ficar extremamente barato, ao ponto de você ter que dar um cavalo de pau no ranking. Entendeu? A nossa carteira, ela convergiu para isso naturalmente com o tempo. Ela atingiu um estágio de maturidade em que isso se tornou algo perfeitamente assim claro, tá? Então, é só acompanhar o que a gente escreve, o que a gente fala, o que a gente faz, que fica nítido que não há necessidade dessa... É aquilo que eu falo, Marcos, eu já falei isso e vou repetir 1000 vezes, né? O nosso assinante aqui, principalmente de fundos imobiliários, ele tem aquela carteira como uma bússola, como uma referência. A gente já escreveu, a gente já falou sobre isso, a gente repete isso nos nossos plantões, né? Sempre às quartas-feiras aí pela manhã com os assinantes. E é exatamente isso, ali é uma referência, entendeu? O ranking é uma referência, ele é uma bússola. Não é algo que deveria trazer essa preocupação para as pessoas, como o próprio Rafael colocou. Mas foi bom você ter, inclusive, destacado para ter dado a oportunidade de falar sobre isso. Tá?
Também queria convidar todos vocês que têm interesse em aproveitar as recomendações, análises que a gente passa para assinante. A Suno Premium, ela está com 30% de desconto até o dia de hoje, até o fim do dia de hoje. Então, se você quiser ter acesso a todos os conteúdos de fundos imobiliários e ainda ter acesso também a vários conteúdos de ações, macroeconomia e renda fixa, a Suno Premium é a nossa assinatura mais popular, está 30% de desconto, isso dá menos de R$ 35 por mês. Então, é um parcelamento aí de 12 vezes para ficar bem tranquilo, bem fácil para você conseguir aproveitar. E, obviamente, uma coisa que a gente vem trazendo, tanto pelo lado de ações quanto pelo lado de fundos imobiliários, principalmente nesse cenário mais instável, a gente sempre está passando relatórios, conhecimento e conteúdos para vocês poderem ficar mais bem informados e conseguir atravessar todos esses períodos, aproveitando as oportunidades, enfim, e conseguir conduzir a sua carteira durante essa fase. Então, quem tiver interessado, o link na descrição, QR Code na tela, no chat tem o link também. Aproveitem, porque o desconto de 30% é um belo desconto e ele acaba hoje. Então aproveita aí que vale bastante a pena. Daí você consegue aproveitar todos os conteúdos de fundos imobiliários. Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas falaram ali se os descontos vão continuar ou não, né? Marcos, é muito difícil responder isso para as pessoas, né? Porque hoje está se precificando um cenário de incertezas em todas as esferas, que passa desde uma possível reforma tributária que impactaria fundos imobiliários, fiagros, etc., até a curva de juros que deve demorar a baixar, até eventualmente um risco de crédito implícito no geral dentro das companhias, dentro das empresas e do própria estrutura de governo. Ou seja, hoje há muitas incertezas, há muito sangue na rua, né? E com tanto sangue assim na rua, o mercado fica errático. Agora, o que eu quero deixar como provocação para todo mundo é que a gente não sabe até onde irão as quedas. Ponto. Mas não me parece que as pessoas estão fazendo um mau negócio ao adquirirem cotas indiretamente, precificando a inflação mais 9, inflação mais 10, como está acontecendo em alguns fundos de recebíveis, e por que não nos fundos de tijolos, né? Alguns fundos de tijolos negociando também nesses múltiplos como estão hoje, também implicitamente apresentam um rendimento real bem significativo nessa casa de 2 dígitos. O grande ponto é que existe uma... Deixa eu dar um exemplo aqui, me permita ser mais didático um pouco. Eu tenho mais ou menos uns 6 graus de miopia, né? Então, imagina que nesse exato momento eu estou aqui, eu não consigo ler aqui direito o professor Baroni, eu não consigo ler Marcos Corrêa aqui. É muito grau de miopia. Então, imagina que nesse exato momento vem uma pessoa e fala para mim, fala assim, olha, professor Baroni, existe um negócio chamado óculos, e esse negócio chamado óculos, quando você coloca no rosto, você passa a ler as coisas com mais clareza, você passa a enxergar com muito mais nitidez, que você vai ver as coisas aqui com muito mais facilidade. Essas letras que estão todas embaralhadas, embaçadas, você vai ver com muito mais nitidez. Você vai ler Marcos Correia, @M Correia Júnior, você vai ler tudo direitinho, tal, etc, etc. E esse negócio se chama óculos, e quando você coloca no rosto, você vai enxergar melhor. Marcos, eu nunca vi isso aqui na minha frente, isso aqui é uma coisa que é totalmente intangível para mim, eu nunca tinha visto isso. Mas quando eu coloco aqui no rosto, eu leio perfeitamente Marcos Correia, @mcorreia.jr, prof.baroni, a barrinha, @professor Baroni, eu leio perfeitamente bem. Esse embaçado aqui se chama taxa de juros a 13,75 ao ano. Não há nada no cosmos que você fale para uma pessoa que tangibiliza para ela enquanto ela estiver vendo esse embaçado aqui de 13,75% de juros. Isso gera uma nuvem em que um cisco fica muito grande, entendeu? Então, a partir do momento que as pessoas colocam óculos, ou seja, a partir do momento que tira esse embaço, que na minha visão chama-se taxa de juros a 3,75, tudo isso que nós estamos falando vai ficar mais claro. Então, você pode voltar no minuto 0 da live. Não adiantou nada você ter falado que o RBED vendeu um imóvel, que vai gerar 0,77, que o yield potencial isso nada. Não adianta nada você falar que o Brás colocou 25 mil metros quadrados agora, etc., e Americanas vai sair e o outro locatário lá de embalagens já vai entrar. Isso não muda na cabeça das pessoas, porque nós estamos falando de um yield de 8,5, 9, que as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu estou falando
dos 2 milhões de brasileiros que investem em fundos imobiliários? Não. Mas se eu estiver falando de 10% das pessoas que estão mexendo nas cotações, isso já é motivo. Então, veja, o grande ponto é que nós não estamos aqui para convencer ninguém. O que nós estamos aqui é para falar para as pessoas só. Existe um negócio chamado óculos, que quando você colocar vai tirar esse embaço aí, esse borrão da sua frente. Esse borrão se chama taxa Selic de 13,75. Hoje, Marcos, você pode trazer aqui o maior especialista em macroeconomia do Brasil. Eu duvido. Pode pegar aí quem for os 3 maiores nomes. Eu duvido que algum deles vai conseguir dizer para mim qual mês que o Banco Central vai voltar a mexer no juros, seja para mais ou para menos. Ninguém hoje consegue dizer isso. E pelo fato de você não ter essa resposta, o mercado fica errático. Então, hoje o mercado abriu subindo, se eu não estou enganando, o IFIX um 0,30, fechou 0,20 no negativo. No intraday, você tem uma variação de 0,30 positivo para 0,20 negativo em fundo imobiliário, já no patamar de preço que nós estamos hoje. Se você chega de Marte e alguém te fala isso de fundo imobiliário, que já estão negociando com 15% de desconto num fundo de papel, ou seja, implicitamente um high grade pagando IPCA mais 10, é inacreditável. Só que o óculos não tá, é intangível. Você nunca viu um óculos na sua vida, Marcos. Como é que você vai tangibilizar isso, né? Então, assim, desculpa aqui minha sequência aqui, minha eloquência de ter tomado o teu tempo aqui, mas é assim, é tão... Eu não consegui encontrar uma outra analogia com relação a explicar o momento que a gente está vivendo no mercado hoje. Então, esse embaço todo aí está sendo mascarado. Então, se eu falar que vai tributar ou não vai tributar, não vai adiantar nada. Se eu falar que locou, não vai adiantar nada. Agora, aqueles investidores que têm um pouco mais de sangue frio e está olhando o negócio em si e tirando um pouco do caminho, assim, você já tem a sua posição na renda fixa que você se sente confortável. Você já está fazendo os aportes nas ações que você tem aí e está confortável. E você está olhando para o fundo imobiliário e enxergando desta forma que eu acabei de falar, não sei se é o fundo do poço, mas, na minha visão e na minha experiência, dificilmente você estará fazendo um mau negócio ao comprar um high grade da IPCA mais 10. Entendeu? É isso, né? Lembrar também que a gente já vem falando isso há bastante tempo, mas o mercado sempre se adianta. Como estamos num cenário incerto, ele vai tentar se adiantar baseado em ruídos, baseado em notícias, e notícias, obviamente, vai ficar bombando todos os dias com várias coisas, novo governo, novo ministro, nova política. É mais informação em cima de informação dentro de um cenário que é totalmente incerto, não tem ainda tantas coisas definidas, e o mercado vai tentando fazer do jeito que ele consegue lá, mercado, vulgo, todos os investidores, e daí isso acaba causando uma volatilidade maior. Teve até uma pergunta aqui no chat falando se o mercado de fundos imobiliários ele é realmente dessa forma bem volátil, assim, certo, ou se isso é coisa dos últimos tempos. E a gente está em um cenário bem atípico. Se a gente pegar ainda 2020 para cá, os fundos imobiliários tiveram muitos meses de intervalo de paz entre uma coisa e outra. Teve a pandemia, depois tem possível tributação, aí tem caso de regulamentação lá da CVM, aí depois vem novo governo, aí possível taxação de novo. Então, assim, toda vez que a gente está numa possível melhora do cenário, alguma coisa acontece e tem balançado nesse último cenário que eu chamaria de atípico. Não imagino que isso vai ficar se repetindo. Pode falar. E aqui agora eu quero fazer uma ponderação, porque se você pegar o IFIX, Marcos, me corrija se eu estiver errado, o IFIX está fechando, olhando aí o ano, ele está no... por causa de hoje ele negativou. Por causa de hoje ele não, mas ele estava no 0 a 0. Então o que isso quer dizer na prática? Que quem vem reinvestir no seu dividendo está ficando meio que no 0 a 0, mas está passando, né? Está passando. Então, assim, é importante entender que você é um acumulador de cotas. E ao ser um acumulador de cotas, é um acumulador de renda. Agora, Marcos, eu vou deixar você concluir a live aí, porque senão eu fico tomando seu tempo, eu acabo te atrapalhando. Mas o que eu quero deixar como provocação final aqui da minha parte, para eu encerrar minha participação hoje aqui com você, e depois eu te deixo respondendo mais perguntas. Eu tenho certeza, isso não é uma dúvida, eu tenho certeza que boa parte do que está acontecendo hoje é o caminho inverso do que aconteceu ali em 2020, 2021 com relação aos fundos de papéis. O mercado ficou muito acreditando na tese do fundo de papel
como se fosse a 8ª maravilha do mundo, aqueles rendimentos extraordinários, aquela coisa assim, pagando 2 não sei quanto, e 1,70, 1,50 era o normal, 1,80 era o normal, 2,20 era o normal, aquela coisa toda. Então, você tem uma força de fluxo muito agressivo. Por quê? Porque presta atenção, Marcos, no que eu vou te dizer. A turma do fundo de CRI, que estava muito nessa vibe, são os chamados taxeiros, né? É aquele cara que só está olhando a taxa. Então, esse cara sai de fundo, não interessa o resultado, para justamente alocar numa renda fixa que ainda está interessante para ele, ou ele vai levar esse capital para outro lugar. Então, boa parte, na minha visão, desse movimento está sendo maximizado por um fluxo negativo de investidores que vieram pelos motivos errados e estão saindo pelos motivos errados. Então, assim, enquanto você não zerar esse contrafluxo, você continua tendo uma janela de oportunidades, porque você está vendo o volume, então está trocando de mão, claramente trocando de mão. Quando você vê um fundo de papel que já está no preço que está, negociando ainda 4, 5, 6 milhões de reais por dia, é porque eles estão batendo nele, mas está tendo ainda uma força compradora para compensar isso daí. Então, enquanto você não zera esse fluxo, você vai continuando batendo, e o cara vai baixando o preço. E ele não faz mais essa conta. Porque ele olha para o dividendo e fala, isso aqui não é bom mais para mim. Ele não percebeu qual que é a dinâmica do fundo. Ou ele percebeu e não gostou mais da brincadeira, eu estou saindo fora. Então, eu acho que tem um pouco desses... Porque hoje somos 2 milhões de brasileiros investindo, né, Marcos? Então, assim, é muita gente que vem pelo motivo errado e muita gente que vai sair pelo motivo errado. E, Marcos, eu vou encerrar aqui, porque senão eu fico tomando o teu tempo. Eu já falei que, às vezes, assim... A live de sexta, eu acho que a luz é toda sua, a força é toda sua, eu venho dar meu espetáculo aqui, eu falo demais e eu te atrapalho aí. Fica com a turma aí, tá bom? Nada disso, pô. É sempre um prazer. E essa parte aqui da live é justamente para a gente bater um papo mesmo. Os slides eu já passei por todos eles, já mostrei o que tinha que mostrar. Então agora realmente essa parte de discussão que eu acho que potencialmente é o que o pessoal talvez mais goste aqui da gente conversar um pouco. Vocês podem até me confirmar no chat aí se vocês acham a parte mais legal, a parte das notícias ou a parte do bate-papo, tira dúvida aqui. Deixa no chat para eu fazer uma pesquisa aqui do feedback. Coloca aí se o Baroni fala demais, coloca sim ou não, você vai ver que vai ser mais sim do que não. Depois a gente faz uma enquete. Então, muito obrigado aí, sempre pela presença. Toca aí. E a gente vai estar junto de novo, né? Temos uma live aí terça-feira, bem interessante também, uma turma grande, não é? Eu não sei se eu vou estar nela, mas que vai ter bastante gente lá, vai ter bastante gente. Então, se não tiver, você apareça, Marcos. Você será sempre bem-vindo, tá bom? Vou invadir lá a live. É isso aí. Gente, fiquem com o Marcos aí, eu acho que tem mais papo com ele aí, tem mais dúvida para ele responder, tá bom? Dei meus pitacos aqui. Eu acho que assim, eu aproveitei também esse momento porque a gente recebe muita pergunta. E às vezes se expressar por e-mail é difícil, se expressar por um direct é difícil. E está aqui, está a minha visão aqui. Eu acho que aos poucos a gente vai tendo mais visibilidade e esse óculos mais perto do rosto a gente vai calibrando o grau aí, tá bom? Marcos, valeu, viu? Só antes aí, ó, o pessoal tá aqui, ó. Fala Baroni, deixa o Baroni falar, então tá todo mundo no seu time aí também. Tá vendo? Não, mas é porque eu falo demais e o Marcos também tem muito para contribuir. E ele fica tímido aí perto de mim e acaba que eu fico cortando ele. Fico falando demais. Marcão, hoje é o que aí? Pizza, hambúrguer, o que é? Hoje iremos num restaurante italiano. Hoje vai ser um pouco mais sofisticado. Então aí, muito bem, Marcão. É isso aí, hein? Tem que dar uma variada de vez em quando. Tá joia. Marcão, bom fim de semana então. Aproveita o jantar aí e responde mais uma dúvida da turma aí, tá joia? Valeu, obrigado de novo. Valeu, tchau, tchau. Bom, seguimos então. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback no chat. Eu vi que muita gente gosta realmente desse bate-papo, essa discussão que a gente faz, tira dúvida. Então, muito obrigado e tenha certeza que a gente continuará fazendo essas partes aqui para a gente trocar essa ideia. Vou pegar aqui só mais algumas perguntas. O Adilson falou aqui traduzindo miojo. Não vou comer miojo, eu não compactuo com esse alimento aí. Cadê? Tinha uma pergunta que eu queria pegar aqui. Aqui o Elias, ele mandou, né? Sobre Premium, tem carteira recomendada e ajuda de um especialista? Tem carteiras recomendadas. Tem uma de fundos imobiliários, 2 de fundos imobiliários, né? Uma lista adicional. Tem 2 de ações, tem uma de renda fixa, macro tem relatório, tem fundos também, então tem muita coisa lá.
ajuda de especialista, você vai ter acesso aos analistas dessas carteiras. Então, você vai ter o plantão de dúvidas, que é só para assinantes, para você tirar suas dúvidas, pedir ajuda e tudo mais. Não vai ter alguém montando a sua carteira ali junto com você, fazendo uma consultoria. Isso aí é outra coisa, tá? Então, o que você vai ter? As carteiras recomendadas, os relatórios, acesso aos analistas para tirar as dúvidas, conversar, pedir ajuda. Então, isso tem. Inclusive, lembrar todo mundo que a gente está com 30% na Suno Premium e o link está aqui na descrição. O Daniel perguntou, né? Quais seriam os exemplos do fundo high grade de IPCA mais 10%? O Baroni falou bastante disso. Não é que o fundo está com... Ele não comprou o CRI a IPCA mais 10. Ele comprou o CRI a IPCA mais 7, por exemplo. Tá? Então, se você comprasse o fundo de papel no valor patrimonial dele certinho, você receberia ali aproximadamente o IPCA mais 7, que é o que ele comprou ali pelos CRIs. Só que se você compra esse mesmo fundo, que é IPCA mais 7, com desconto, vamos supor aí que você paga uns 10% de desconto nele, pagou 10% mais barato, o seu retorno deste fundo não será o aproximadamente IPCA mais 7, ele será maior, porque você comprou CRIs, indiretamente, né? Comprou CRIs IPCA mais 7 com desconto. Então é como se fosse aquela relação de dividend yield, quanto mais barato você paga, maior é o seu retorno proporcional. É a mesma coisa aqui. Então, se você comprou um IPCA mais 7 com desconto, então o teu retorno não vai ser IPCA mais 7, vai ser IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10, quem sabe. Então, o ponto é, quando você olha a carteira de um fundo, veja se aquele valor ali, que normalmente é o valor de remuneração do CRI com base no patrimonial. Só que se você paga mais barato na cota, o seu retorno é maior. E o inverso é verdadeiro. Se você paga mais caro no fundo, você não vai receber o IPCA mais 7. Se você pagar mais caro, você vai receber o IPCA mais 6, mais 5, dependendo de quanto caro você pagar. Então, lembra que o preço que você paga importa muito. Vamos ver aqui. Giovanni, os novos investidores acreditam que 13,75%, 14% vai ficar por vários anos, o que os fundos estão pegando e pela cotação tão muito atrativa? Olha, assim, a expectativa por enquanto não será de ficar muitos anos nesse patamar. Né? A última expectativa do Banco Central continua a terminar o ano que vem com 11, acho que era 11,75, 11,25, 11,50, na casa dos 11, e depois ir baixando. Não é a expectativa e nem gostaríamos que ficasse nesse patamar por muitos anos. Isso é um grande problema, tá? Então, acredito que não. Lembrando que o mercado se adianta, tá? Não é a Selic mexer que afeta os fundos imobiliários. São os juros futuros, ou seja, a Selic futura que afeta mais os fundos imobiliários. Será que a TSF incorpora a última emissão antes do fim do ano? Acho que não, só em janeiro. Ricardo, obrigado de verdade pelo feedback, valeu demais. Aqui o objetivo é sempre ajudar vocês, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Instagram, pelo Twitter, pelos conteúdos de assinantes, a gente quer sempre ajudar vocês. Então, obrigado de verdade. Uma pergunta aqui que eu passou batida aqui. O Léo perguntou, né? Para ter consultoria, como funciona? A consultoria é um serviço à parte que se você entrar lá no site da Suno, lá em cima vai ter consultoria mesmo. Acho que vai estar escrito consultoria, você clica ali, tem todos os detalhes para você ter um consultor para, enfim, trabalhar a sua carteira. Então, a gente tem esse serviço, mas é um serviço à parte. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. O João falou, né? Então, faz sentido buscar a redução do preço médio visando um yield on cost maior? Faz sentido desde que você esteja comprando o fundo porque ele tem um bom rendimento, porque ele está de fato descontado, porque ele é a melhor oportunidade do momento e não apenas porque ele está abaixo do seu preço médio. Muita gente confunde esse conceito de baixar preço médio como se isso fosse a solução, que isso é o melhor negócio. Às vezes, o teu preço médio está mais alto do que a cotação porque o fundo é ruim, porque o fundo deu problema, porque o fundo está afundando, porque o fundo não vai ir bem mais. E daí, se você colocar mais dinheiro ali para baixar seu preço médio, você está colocando mais dinheiro em algo ruim que pode continuar te dando problema. Então, nunca compre um fundo exclusivamente porque ele está abaixo do seu preço médio. Só ignora o preço médio. Joga na lata de lixo o preço médio. Você não usa ele quando você vai fazer um novo aporte. Quando você vai comprar uma cota, você vai olhar quanto ele está pagando ou quanto ele pretende pagar, qual o preço dele, o fundo é bacana, o fundo vale a pena, é a melhor oportunidade, como é que estão os seus pares. É isso que você vai olhar. Você não vai ficar olhando o seu preço médio. Se por acaso a melhor oportunidade do momento e
que é uma excelente oportunidade, está acima do seu preço médio, você deveria comprar, porque ela é a melhor oportunidade. Não interessa se ela está acima do seu preço médio. Então, não use o preço médio como um indicador ali na hora de fazer um novo aporte. Ô, César, valeu demais. O fim de semana só começa depois da tua live. Que massa seja massa. Que sua massa seja massa. Boa. Valeu demais. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui o Caio perguntou, me fizeram essa pergunta na outra live, né? Como é que eu calculo o yield on cost da taxa média do IPCA mais de um fundo de CRI? É um negócio bizarro de calcular, que na verdade você não vai calcular o fundo de papel, você vai calcular o CRI, a CRI, por CRI, cada CRI, para depois fazer a conta na somatória e fazer essa matemática. Então, na verdade, eu vou te sugerir duas coisas. Primeiro, dá uma olhada no relatório do WGHR, que inclusive é um hedge fund. Ele fez, no último relatório gerencial, uma tabela mostrando exemplos de como a taxa do fundo varia dependendo do quanto que você paga. Então, novamente, dê uma olhada no relatório gerencial do WGHR11. Na verdade, eu estou falando para fazer isso, mas eu posso... Eu vou abrir aqui agora para vocês. Calma aí. Dá um segundo aqui, né? WHGR. Vamos lá. Isso, WHGR. Eu falei errado aqui. Então, peraí. Eu vou colocar aqui na tela para vocês olharem. É uma tabela interessante aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Tá cheia. Aqui, ó. Então, é isso aqui que eu estava explicando. Ó. Eles fizeram um negócio interessante. Ó. Deixa eu tirar da tela. Então, se você olha aqui, por exemplo, ó, se você compra no valor que eu acredito que esse aqui era o valor atual na época, você está comprando IPCA mais 11. Mas e se você pagasse, em vez de 9,14, você comprasse esse fundo por 8,54? Então, o teu resultado não seria mais IPCA mais 11, seria IPCA mais 13 e pouco. Então, o preço que você paga influencia no retorno que você tem. Então, é sempre muito importante você lembrar que quanto mais barato você pagar, mais você vai ter de retorno. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se o teu gestor... Então, o Caio até acabou de colocar aqui, essa tabela devia ter em todos. Se o teu gestor ali do teu fundo não faz isso, manda um e-mail para ele. Pede para ele explicar isso. É uma coisa que eu acho que poderia ser legal, de fato, aparecer em mais relatórios. Tem gestoras que fazem isso. A Kinea, por exemplo, eu acho que faz isso, não dessa forma de tabela. Mas, se não me engano, a Kinea mostra lá qual que é a taxa dos CRIs e do lado tem a taxa MTM, que é marcação a mercado. Aquela lá mostra o quanto que você está recebendo de retorno baseado no preço do mercado na época que o relatório foi feito. Então, se o gestor não fez, recomende que ele faça, porque realmente eu também gosto, também acho que deveria ter. É uma informação bem bacana e que ilustra muito bem que o preço que você paga tem uma influência no retorno que você consegue. Kenzo falou até que ele bateu 8,50 hoje, então você vê, hoje ele está ali no IPCA mais 13,37, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, só uma coisa. Deixa eu pegar aqui o link que pediram. Cadê? Aqui. Vou mandar, ó. O Léo falou que não achou o link aqui, ó. Mandei o link aí no chat, tá, Léo? Pode clicar aí, ó. Suno Consultoria. E aproveitar também que estamos com 30% de desconto na assinatura Suno Premium, que vem com várias recomendações de fundos imobiliários, de ações e outros ativos também. Tem muita coisa bacana, com 30% de desconto até o fim de hoje. Então, garanta a sua assinatura, garanta um ano de assinatura com 30% de desconto. Link na descrição. Aproveitem que é limitado e é um conteúdo sensacional. É a nossa assinatura mais popular. E aproveito para dar o meu boa noite aqui para todos vocês. Bom fim de semana. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela participação, pelas perguntas, pelos comentários, pelos elogios e feedbacks. Muito obrigado. Toda sexta-feira estamos aqui 7h30 da noite. Já... inclusive, na verdade, até vou aproveitar aqui e fazer um lembrete. Não teremos live na semana que vem nem na outra semana, tá? A gente vai entrar num leve recesso. Então, não vamos ter 2 semanas de live na sexta-feira, tá? Não vai ter na sexta, na próxima, nem na outra sexta. Então, nos vemos, pelo menos neste horário, neste momento, com este tópico, em 2023. Então, muitíssimo obrigado. Valeu demais. O Adilson falou aqui, eu faço a recomendação de restaurante. Eu vou fazer depois um Suno Restaurantes, aí vocês assinam e eu vou dar sugestão de restaurante para vocês. O que vocês acham? Então, vocês assinariam um serviço desse? Quem sabe?
Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Aproveitem aí. Bom fim de semana. E até segunda-feira, até depois. E na live aqui de destaques, até 2023. Feliz ano novo para todo mundo. Boas festas. Tamo junto. E até a próxima.